Jaime, eu não sei como pagar minhas dívidas. Tenho uma renda baixa, ganho pouco, a minha renda familiar é pequena. Como eu faço para sair das dívidas? Como pagar as dívidas? Como me reorganizar financeiramente para poder sair das dívidas? Bom, vou falar nesse vídeo, vou te dar as dicas que eu mesmo apliquei na situação que eu vivia para poder estar saindo das dívidas. E independente se você tem uma renda baixa ou grande, fica até o final desse vídeo que as dicas são praticamente as mesmas e você vai poder dar um encaminhamento para você poder sair das dívidas. Tá bom? Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, dá um joinha, tá? Compartilhe, comente as suas experiências acerca das questões de finanças. Né? Se você não me conhece ainda, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link onde você pode me conhecer um pouquinho mais e saber da minha história, para que você venha nos acompanhar ainda mais aqui no canal. Mas não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, porque isso é importante para que a gente possa chegar e ajudar mais pessoas, tá bom? Vamos lá ao que você veio buscar. Bem, hoje nós vamos falar dessa situação e eu já tenho alguns vídeos gravados falando sobre isso e vou te dar umas pinceladas aqui sobre esse assunto e vou deixar um link na descrição de vídeos detalhados de cada assunto desses que a gente vai falar. É mais fácil porque aí o vídeo fica um pouquinho mais curto aqui e lá você pode ir com o tempo assistir um, assistir outro, para você poder aprender. Aqui são coisas práticas que demandam um pouquinho mais de tempo, porque para explicar, para ensinar, a gente precisa também ceder o nosso tempo, que é o teu tempo, para aprender mais. Vamos lá. Bom, gente, a minha renda familiar é baixa. Não estou conseguindo pagar as dívidas. Não sei como sair das dívidas porque o que eu ganho, o que a minha família ganha, não é o suficiente para pagar as dívidas. E eu entendo isso, tá? Passei por isso quero compartilhar com você essas dicas aqui. Por quê? Numa situação dessa de endividamento, seja marido, mulher, cônjuge, esposa, esposo, sei lá o que for, você não vai resolver sozinho. Então, primeiro caso, o que você tem que fazer? Quem que você tem que envolver? A família. Não tem como. E em alguns casos, dependendo da idade dos filhos, os filhos também, eles devem participar e entender o processo. Porque se eles não entenderem, você não vai ter êxito em aplicar isso aqui. Então, é importante envolver a família. E a gente sabe que quando a gente está com problemas financeiros, você resolver, você ver uma saída sozinho é difícil. Então é importante você acompanhar as dicas aqui. E vamos começar agora com a dica número 1. Eu já cansei de falar aqui no canal sobre esse vídeo, sobre essa dica aqui. Ninguém fala sobre isso. Só quem passa por uma dificuldade financeira sabe o quanto é importante essa dica número 1. Saúde mental e espiritual. A pressão psicológica que você tem ao estar com problema financeiro, eu sei, porque eu passei por isso, estou saindo desse processo e compartilho contigo. O primeiro passo para você ter êxito em qualquer situação, e aqui já não está falando de finanças, mas poderia ser qualquer outra área. Se você não estiver bem, mentalmente, com o psicológico em dia e espiritual, com a tua fé, com a tua intimidade com Deus, você vai cair. Você vai cair. Porque você vai acabar se afastando de pessoas, você vai acabar se afastando de Deus, você vai se isolando, o teu psicológico, o teu emocional acaba sendo abalado e você não vai ter êxito no processo de uma recuperação. A maioria das pessoas caem e falham nesse aqui. Para mim é o principal, começa por aqui. Então você vai ter que cuidar da sua saúde mental, da sua saúde espiritual. E aqui é quando a gente fala disso aqui, tem alguns vídeos que eu falo sobre isso, também vou deixar o link na descrição. Algumas coisas que você vai ter que começar a praticar se você não praticar. Para mim cuidar da saúde mental, eu vou ter que cuidar de várias situações. Eu vou destacar aqui rapidinho.
Entre elas, o ambiente que eu frequento, o que eu estou assistindo, pessoas que eu estou andando junto, atividade física, alimentação, sono. Só para você pensar um pouquinho. Isso que eu te falei vai te ajudar a sair de uma depressão. Mas há casos também, dependendo do grau, que é necessário que você busque um profissional. Seja um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, né? Um pastor, um padre. Mas sempre é importante você avaliar que tipo de profissional é esse, qual é o perfil dele, se ele vai te ajudar ou não. Porque tem pessoas que quanto mais, mesmo sendo profissional, quanto mais tempo você estiver ruim, melhor para eles, presta atenção. Então, tudo isso é importante. E a espiritual, tá? No meu caso, ela foi muito importante. Nas horas das dificuldades, o que acontece? As pessoas se afastam de Deus. Se distanciam de Jesus. Mas é nessas horas que você precisa se fortalecer e se aproximar. E aí você vai perguntar, mas Jaime, como eu vou fazer isso? Existem várias formas. Tá? Procure uma igreja, procure orar, procure louvar, procure jejuar, procure colocar em oração tudo que você for fazer. Tudo. Quando eu falo aqui tudo, é tudo mesmo. Entendeu? E para mim, isso aqui foi extremamente fundamental. Quando eu estava há 3 anos, no pior momento da minha vida e da minha família, nós se apegamos a isso. E tem transformado a minha vida. Temos vários testemunhos, alguns eu já coloquei em vídeos, sobre o que Deus tem feito na minha vida. A transformação que Ele tem feito em mim, na minha família, nas pessoas com as quais nós convivemos, no meio social, e inclusive você está só assistindo esse vídeo porque Deus tem transformado a minha vida. E eu creio nisso. Um ponto fundamental para você. Se você não crê em Deus, existem outras formas? Podem existir, mas para mim é essencial. Então, não se afaste nesse momento. Não se afaste. Busque alternativas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link onde você pode acessar alguns vídeos mais detalhados sobre esse assunto. E eu quero até ler para você aqui um versículo. Tá? Um versículo onde diz o seguinte, lá em Mateus 11, 28 a 30. Jesus dava essa instrução. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam comigo, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois meu jugo é suave e seu fardo é leve. Então, coloque na mão dele. Coloque na mão dele. Crie intimidade. Crie essa relação. E você vai ver os milagres que vão acontecer. Não desista. Não desista. Tua saúde emocional, tua saúde espiritual vão ser tratadas. Você vai ser uma nova pessoa. Os teus problemas vão começar a ser resolvidos. Seja correto. Seja honesto. E você vai ver o resultado. Jaime, acontece hoje ou amanhã? Não. É um processo. É um processo. É um processo. E você tem que perseverar. Perseverar. Vamos lá ao segundo. Como eu falei antes, se você tem pressa e não quer assistir até o final do vídeo, vaza, porque aqui é detalhado e nós explicamos direitinho coisas práticas. Mas se você quer aprender, quer aplicar, fique até o final que isso vai te ajudar. Vamos lá. Vamos lá. Investigar a origem das dívidas. Então você vai fazer isso aqui.
o 1 aqui que nós falamos, no processo todo. Na sequência, já de imediato, você começa a investigar as origens das dívidas. É óbvio que você sabe de onde aconteceu o endividamento, mas às vezes não. Porque a gente camufla muita coisa, a gente esconde muita coisa. Às vezes esconde da família, às vezes esconde da gente mesmo, às vezes não aceita. Às vezes a gente não olha nem no extrato bancário, às vezes a gente não olha na fatura do cartão para ver quanto que a gente está devendo. Então é importante a gente saber qual é a origem das dívidas. Por que eu causei essas dívidas? Porque se você não saber, se você não tiver um tato para perceber qual é a origem das dívidas, você não vai saber como resolver. E essa origem do endividamento, ele tem que ser tapado, ele tem que ser estagnado. Vai ter que ir um X aí. Porque se você não parar, o que acontece? Você só vai, como dizem, você cobre um lado para descobrir o outro, não vai resolver o teu problema. Então você precisa saber. Se você, por exemplo, tem o hábito de gastar demais, se você tem um descontrole, uma questão de se viciar em jogos, se você tem problema com bebidas, se você tem problema com exagero em festa, se você gasta demais em roupas, se você gasta demais em coisas que não valem a pena. Às vezes é um problema de doença que ocasionou isso, um problema num carro, ou você fez uma dívida que não devia ter feito essa dívida, comprou um carro, comprou um imóvel, comprou uma empresa, sei lá. Entender, né? O que está causando isso? Às vezes é um vício que vem causando esse endividamento, e aí você começar a tratar isso. Porque se nós não cuidar disso aqui, que causou o problema, que é onde você chegou até agora, nós não conseguimos tratar disso. Então é importante você saber onde veio o problema, o que causou esse problema, a origem dele, né? E cuidar disso, tratar disso. E sabe que esses problemas, por vezes, eles são hereditários, sim. São traumas que a gente carrega lá da nossa infância. E aí, você por vezes vai precisar da ajuda de um profissional, um terapeuta, um psiquiatra, para desconstruir isso. Né? A mentalidade de escassez, a mentalidade de falta de dinheiro, a mentalidade de não ser capaz de fazer as coisas. E aí você precisa desconstruir isso para que você não caia no mesmo erro. Então é importante você avaliar isso. E aí, é importante, eu sempre falo, a gente não consegue sair sozinho dessa situação. Nós precisamos de apoio de outras pessoas. Então eu já falei também em outras situações, no momento desses, o que acontece, a gente procura ficar escondido aqui, né? Vamos me esconder. Por quê? Porque a gente está envergonhado, porque a gente está recebendo ligações de cobrança, porque nós estamos recebendo ameaças de pessoas. E você quer o que nesse momento? Se afastar, quer ir mais longe, quer me esconder dos ambientes. E aí você não consegue sair disso. Então é importante, faça essa avaliação. O que te levaram? Por que te levou até aqui? O que foi que te causou esse problema? Tá? Olha só esse versículo. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 23. Vocês foram comprados por alto preço. Não se torne escravo de homens. Em Provérbios 22, 7. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. E agora em diante, isso são orientações bíblicas, que não tem nada a ver com religião, mas tem a ver com ele. Então, é importante a gente fazer essa citação, avaliar o que nos causou esse problema. Vamos lá, na sequência. Vou tirar meu óculos aqui. Na sequência, nós investigamos. Primeiro nós estamos cuidando da nossa saúde física e mental. E agora nós vamos fazer um levantamento das dívidas. Outro problema sério, eu comentei há pouco. O que acontece? Quando você está endividado, não importa
A gente quer esconder a realidade. A gente, se alguém pergunta, como é que você está? Não, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. E aí alguém pergunta na família, como é que tá a situação lá no banco? Não, tá andando, só falta uma parcela, e é mentira, falta 2, falta 3, você está com problema no cartão, você está devendo para agiota, você está devendo para amigo, você está devendo para... Né? Eu sei do que eu estou falando porque eu passei por isso. O nosso cérebro quer que, o nosso subconsciente quer que a gente, não vou falar a verdade, vou esconder. Importante, que eu falei antes, você tem que cuidar para quem que você vai falar. É claro que você tem que falar, mas para quem você vai falar? É alguém que não vai te ajudar, que não teve nenhuma experiência nesse sentido? Não fale, porque essa pessoa não vivenciou isso que você está vivendo. E não sabe como fazer isso. A teoria é fácil, na prática não é fácil. Não é fácil não fazer isso aqui. Então você vai pegar, e eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também um link, onde eu explico melhor como você faz para levantar as dívidas. Você vai pegar uma planilha, pode ser do Excel, que você vai baixar lá, ou uma folha de papel. Põe lá. Para quem você deve, quanto você deve, qual é a taxa de juros, se está atrasado, se não está. Tá? Se é uma pessoa ou uma instituição que é fácil de negociar ou não. Coloca tudo, planilha isso. Por que você tem que fazer isso? Para depois, no final, você ver para quem você deve, quanto você deve. Isso tanto, quando a gente fala em dívida, são coisas vencidas, dívidas, contas vencidas e a vencer. Tudo que é parcelado, tudo que é a vencer é uma dívida. Então você organiza, coloca pode ser numa folha de papel, né? Cria uma planilha aqui num caderno, né? E escreve. Fulano de tal, Gé, tanto, juro é tanto, fácil de negociar, não negocia. Tá? Organiza. E depois você preferencialmente organiza das menores para as maiores. Né? Tem lá a orientação dessa planilha, como você fazer. Faça isso, isso vai te dar um norte, porque você às vezes imagina que você deve 10, mas você está devendo 50. Foi o que aconteceu comigo. Eu imaginava que estava devendo 300, 350. Quando fui planilhar isso, inclusive no primeiro vídeo que eu gravei falando, eu falei que eu devia em torno de 300, 350, se não me engano, mas na verdade eu devia quase 550. 550. E hoje, nós, graças a Deus, estamos resolvendo tudo. E você vai também. Faça isso aqui. Não importa o valor. Se é 2 mil, se é 5 mil, se é 10 mil que você deve. Faça esse levantamento. Ah, mas eu tenho na cabeça. Não. Você precisa colocar no papel e você visualizar. Cada um que você pagar, você vai lá e dá um risco. Arrisca no papel. Isso traz uma motivação para você perceber que você está conseguindo pagar. Além de você ter uma organização, né? E cuidado, né? Para não criar novas dívidas, senão não resolve, né? Ah, mas Jaime, se eu pagar as dívidas não tenho como comprar à vista ou vou ter que continuar fazendo dívidas. Nas descrições desse vídeo aqui vai lá que tem alguns vídeos que eu falo sobre isso. 3, levantamento das dívidas. Estava esquecendo aqui de ler o versículo para vocês. Por que que... E aí é mais uma instrução aqui de Paulo ao povo de Romanos, né? Ele diz o seguinte, no Romanos 13, 7. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, se tributo, se temor, se honra. Romanos 13, 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então o importante é resolver a tua questão financeira. Achar que não é importante resolver a questão financeira não é legal. É importante. Você vai perceber o quanto a tua vida vai melhorar. 4. Vamos lá para o 4. Orçamento. Gente, o que é esse tal de orçamento? Para que ele serve esse tal de orçamento? Aqui começa a tua organização para que você possa ir liquidando as dívidas.
É um momento que você vai ter que colocar no papel. Coloca no papel. Também na descrição desse vídeo tem um link onde eu falo detalhadamente. Você pode entrar lá, inclusive baixar o modelo de planilha que tem lá, um link, para você organizar teu orçamento. E aí, nesse orçamento o que é? É você colocar no papel quais são as suas despesas mensais, para quem que é, quanto que é, qual é o valor que você vai, que é destinado para aquilo. Então paga aluguel. Primeiro, João da Silva. Aluguel. Valor R$1.000, um exemplo. Tá? Ali você vai avaliar. É necessário pagar aluguel? É necessário. Não dá para morar com um familiar? Não dá. Então é R$1.000. Será que ele não negocia para 700, 800 ou 900? Será que eu não consigo baixar? E aí você coloca lá, faz essa avaliação de todas. É mercado, é combustível, transporte, seguro, alimentação, farmácia, médico, tudo que você tem de despesa, você vai colocar nessa planilha. Você pode baixar essa planilha e você pode criar uma folha de papel também, organiza. Por isso que é importante. O que acontece aqui? Quando a gente faz esse orçamento aqui e avalia, você pode ver que, quem sabe, você não precisa nem buscar mais empréstimos, nem fazer um trabalho de renda extra, que você organizando e ajustando, você vai, quem sabe, sobrar dinheiro para começar a pagar as dívidas. Só que é importante você tomar essa iniciativa e você começar a fazer. Se você não fizer isso, você não sabe o que você está devendo. Não, mas eu sei que eu pago lá, né? E assim vai, vira uma bola de neve, você não sabe para quem deve. Daí você começa a organizar. Bom, eu tenho tanto de dívida, meu orçamento mensal que eu preciso de viver é tanto. Então eu tenho que buscar uma renda extra, não preciso, vai sobrar tanto. Então é importante fazer esse tipo de avaliação aqui. Quem, quanto e por que você tem que ter isso? Não precisa ter. Eu pago um plano de celular. Precisa esse plano de celular? De internet? Sei lá, eu estou colocando um exemplo aqui, né? Eu tenho um carro de 50 mil, de 100 mil, preciso ter esse carro, eu não posso vender ele, o custo de manutenção dele não é muito alto, precisa avaliar isso. Tudo isso. E aí, uma outra situação, você vai comprar algo, tem que comprar, é necessário comprar, tu precisa disso, tu precisa comprar isso. Não tem como viver sem. E a outra pergunta, tu pode comprar? Tu tem dinheiro para comprar à vista? Se alguma dessas aqui for não compra. Se você não tiver dinheiro para comprar à vista, não compra. Mas eu preciso um eletrodoméstico, um eletroeletrônico. Não compra. Eu tenho uns vídeos onde eu falo sobre isso no canal, acesse aqui no canal, sobre compra à vista, como viver sem cartão de crédito. Como viver sem cartão de crédito. Eu tenho vídeos onde eu falo sobre isso. E de experiências que venho vivenciando. Não é teoria, é vivência. E dá para passar. Então, creia nisso. Tá? Busque fazer isso, que você vai ver se organizando, que você pode sim. Que você pode sim. Mesmo ganhando pouco, que não sei qual é a tua renda, mesmo ganhando pouco, você vai conseguir sair das dívidas. Aqui nós temos mais detalhes que a gente vem para frente aqui. Então, um orçamento. Tá? Vou ler mais um versículo aqui que dá essa instrução, um versículo bíblico, que nós temos essa instrução. Em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15. Olha só a instrução que Jesus dá. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali. Faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida?
vocês são como uma neblina que parece por pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Em Provérbios 21:5, os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Então, o que estão dando essa instrução? Que a gente tem que se preocupar com amanhã. Sim, mas não podemos ter pressa. A gente precisa ser organizado. A gente precisa pensar no hoje, se organizar, fazer planos, mas não ultrapassar do limite que a gente tem. Vamos aqui na sequência. O quinto. Então, passamos aqui, ó. Tudo isso vocês lembram que eu falei lá atrás? Saúde mental, espiritual, física. Se você não estiver bem com aquilo, você não faz nada disso. Você não vai conseguir. Você não tem sabedoria, discernimento para poder fazer. Quinto, reserva de emergência. O que é essa reserva de emergência? Mesmo endividado, é necessário você ter esse cuidado de fazer uma reserva de emergência. Gênio, o que é essa reserva de emergência? Bem, existem algumas coisas que elas são prioridades na tua vida. Que é alimentação, moradia, vestir, saúde, dentista, de repente transporte, né? Então você precisa organizar, tirar inicialmente 10% do que você ganha para criar um fundo, garantir enquanto você estiver endividado. Um mês, essa reserva de emergência. Gente, mas eu só ganho 2 mil por mês se eu vou tirar 10. Ainda? Como é que eu vou fazer? Sim. Mesmo assim você vai tirar 10% e criar esse fundo de reserva de emergência. Tem alguns vídeos onde eu falo mais detalhadamente sobre isso, também vou deixar a descrição aqui. Por quê? O que acontece quando você dá um problema, né? E você precisa, por exemplo, você está com dívidas e ainda acontece algum problema que você precisa da farmácia. Aonde você vai buscar dinheiro para a farmácia? Aonde você vai buscar dinheiro para uma necessidade que deu um problema no seu veículo? É com a agiota, é com cartão de crédito, e aí você não vai dar a volta. Agora, se você guardou esses 10% para utilizar numa emergência, tirou dinheiro, repõe. Tirou dinheiro, repõe. Você não vai precisar recorrer lá. Então guarde. Eu preciso para passar um mês 5 mil, né? 3 mil, 10 mil, sei lá o valor que você precisa para o básico, alimentação, saúde, vestir. Mas quando eu falo aqui é emergência, não é extrapolar, né? Não é extrapolar. Então o que é necessário? Você vai guardar esses 10% numa conta e não vai mexer nela. Não vai mexer. Em caso de necessidade, você vai lá e tira e pague à vista. Pare de comprar parcelado. Parou. Um X nas compras parceladas e criar novas dívidas. Um X. Tá? Aí, tu vai, conforme tu criou essa reserva de emergência, nós vamos falar aqui, organizar para pagamento das dívidas, você começa a pagar as dívidas porque você guardou. Mas vou ficar sem pagar? Sim, se você não tiver condições de pagar as dívidas, porque o que acontece? Você vai pegar, vai fazer uma renegociação com o credor, e aí acontece alguma coisa de emergência daqui a 2 meses, o que você vai fazer? Você deixa de pagar o credor. E aí a tua renegociação caiu por terra. Tua credibilidade perante ele caiu por terra. Não vale mais nada aquilo que você renegociou. E aí a tua dívida, ela retroage, você vai pagar mais juros e mais caro vai ficar. Então é importante, faça isso, que você vai aqui e a hora que você for renegociar com alguém, você tem essa segurança de ter esse valor aqui guardado. Tá bom? E aí, depois que você pagar a dívida, você vai continuar fazendo isso aqui. Aí você vai fazer uma reserva de emergência de 3 a 6 meses. Também tem um vídeo onde a gente explica direitinho, eu vou deixar na descrição aqui. Tá bom? Vamos lá para o sexto. Agora, você acabou de organizar isso aqui.
Começou, guardou, fez a reserva de emergência. Você vai organizar os pagamentos. Você vai começar a pagar os credores. Você fez um levantamento das dívidas. Ah, mas a pessoa continua me ligando. Pois é. E aí eu tenho alguns vídeos que eu falo como você lidar com os credores, como você negociar, como você pagar isso. Então vai ficar um link que eu vou deixar aqui na descrição, mas são muitos que eu tenho. Então você acessa o canal e olha um por um deles. Tá? Como você lidar com a cobrança dos credores, como você lidar com a cobrança no agiota, como negociar com cartão de crédito, com empréstimo bancário. Eu falo, você acessa lá e veja como você lidar por esse período. De novo, o importante aqui é você estar bem, para você poder lidar. Mas já eu vou estar com SPC, Serasa, meu nome com restrição. Ótimo! Que assim você para de fazer dívidas. É o que aconteceu comigo. Estar negativado não é algo ruim, é algo bom, porque é uma proteção que está sendo dada ao teu nome, ao teu financeiro. E você vai ter que aprender a lidar com isso. E aí você vai se organizar para pagar as suas dívidas. Como você vai se organizar? Você vai começar a pagar, primeiro, as dívidas menores. Tá? Aquela que você vai lá, ó, meu amigo, eu tenho tanto, eu quero liquidar a minha dívida contigo, você paga. Segundo, as que têm as taxas de juros maiores. Tá? Terceiro, o cara que negocia contigo. Tem pessoas que não querem negociar. Você vai jogando para o final da lista. Quem negocia contigo, que aceita uma proposta coerente, que está disposto a abrir essa possibilidade de negociação. Tá? Nos meus vídeos eu falo como que você vai pagar uma dívida, como renegociar. E aqui é importante você se organizar. E eu sou daquela opinião, ou paga tudo ou não paga nada. Não renegocie nada se você não tiver condições de honrar essa dívida. Ou paga tudo ou não paga nada. Você só renegocia, começa a pagar a quem você tem capacidade de honrar com essas dívidas. Ou se for fazer algum parcelamento, você tem que ter essa capacidade de honrar com isso. Então, organiza e começa a pagar das menores para as maiores. Isso também tem um aspecto emocional que tu vai ver na dívida sendo paga, você risca o teu emocional, o teu psicológico, pô, paguei mais uma. E ó, não esqueça de agradecer a Deus a cada situação. Não esqueça de agradecer e pedir a Deus a cada situação que você for negociar. Não esqueça de pedir a Deus para que Ele te guarde todos os dias enquanto você estiver negociando com alguém. Tá bom? Então, vá lá e faça essa renegociação, se reorganize e comece a pagar as dívidas. Eu vou ler aqui também para você um versículo a respeito disso. Ah, eu esqueci de ler antes aqui o versículo, a questão da reserva de emergência, né? Eu esqueci de ler aqui para você. Vou pegar meu óculos aqui porque tem as letras pequenas aqui e hoje já não temos mais a capacidade de sem óculos. Em Provérbios 13:11, né? Provérbios 13:11, ele diz o seguinte: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem junta aos poucos terá cada vez mais. E Provérbios 27:12, Salomão dá essa instrução: o prudente percebe perigo e busca refúgio, o inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Então esse cuidado, essa instrução que nós temos aqui, de continuar cuidando, de perceber o perigo, para não cair nessas armadilhas. E falando em organização de dívidas, em Provérbios 22, versículo 26 e 27, organizar para pagamentos, né? Salomão também dava essa instrução: não te furtes de fazer o bem a quem de direito. Estando na tua mão o poder de fazê-lo, não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então te darei, se os tens agora contigo. Então olha só. E aí em Provérbios 22, 26, 27 ele diz o seguinte: não esteja entre os que se comprometem, entre os que ficam por fiadores de dívidas, pois se não tens com o que pagar, deixarias que tirassem até tua alma, a tua cama debaixo de ti. Então olha só, Salomão está dando essa instrução para quê?
Não prometa aquilo que você não pode cumprir. Isso faz com que você perca a credibilidade com quem você está prometendo. É muito melhor, e aí você tem que acessar lá os vídeos onde eu falo sobre isso, você procurar os credores, dar uma satisfação, falar para ele a verdade, que você não consegue pagar, que você está em dificuldade, mas que você vai honrar do que você prometer para agradar e não cumprir. Vamos lá. Beleza, agora você está aqui, ó. Você está se organizando. E é importante também, então, gente, como você ganha pouco, como a minha renda é pouca, pensar numa situação de uma renda extra. Temos que ter um esforço maior no momento de dificuldades. Não é para toda a vida, mas é importante você pensar numa renda extra. E essa renda extra você tem que pensar no seguinte, o que a gente tem percebido? Muitas pessoas buscam uma renda extra, mas o que acontece? Ao buscar uma renda extra, entrou R$1.000, ele vai lá e faz uma nova compra, uma nova dívida, em vez de resolver o problema que estava aqui. Então, não vai resolver. Essa renda extra, ela tem que ser direcionada ao pagamento de dívidas. Se você não fizer isso, não vai resolver o teu problema. Direcionada ao pagamento de dívidas. Tem que ser. Não é para fazer nova... Ah, mas eu estou trabalhando lá agora. Tem pessoas com 3 empregos. Isso é subhumano. Você não vai ter capacidade de discernimento e sabedoria para tomar decisões coerentes. E aonde que vai esse dinheiro? Vai lá naquele orçamento, reorganiza. Quem sabe você não precisa nem de fazer uma renda extra. Você está se acabando emocionalmente. Problemas financeiros vão continuar. E fisicamente, porque o corpo, ele é preparado para trabalhar 8, 10, 12 horas, 14 horas. Ótimo, um período sim. Mas não é para toda a vida. Então cuida, porque você deve estar jogando o teu dinheiro para um valo sem fundo. E aí não adianta você estar trabalhando, pode ter 10 empregos, que se você não aprender, não ter a reeducação financeira, você não vai conseguir. E aqui eu quero dar algumas dicas, inclusive, de renda extra, que foi questionado essa semana. Gente, mas vou trabalhar no quê? Gente, nesse momento de dificuldade, a gente não tem que escolher muito. Mas tem boas opções de renda extra. Por exemplo, né, a gente sabe que, mas a faxina de casa, não sei qual é a tua atividade, mas eu já faço isso. Busca uma outra alternativa. Cuidar idosos, sei lá, cuidar crianças, limpeza de terrenos. Eu mesmo fiz isso. Então, hoje, né? Às vezes o teu salário, sei lá, é 1.500, 2.000, 3.000 por mês. Se você buscar só limpar lotes, mas eu não tenho o maquinário. Você tem que se virar nesse primeiro momento e pedir emprestado, mas não faça novas dívidas. Peça emprestado para alguém. Tu conhece alguém que tem uma roçadeira, você conhece alguém que tem uma enxada, você conhece alguém que tem, sei lá, uma foice, um facão, sei lá como é que é na tua região ali o nome dos equipamentos. Você conhece alguém que tem de repente um pulverizador e que te empresta um pulverizador para que você possa passar um veneno no terreno, sei lá. Nesse momento tem que ter essas alternativas. E olha só, as pessoas cobram 300, 400, 500 reais para fazer uma limpeza de lote. Se você fizer 5 lotes de 300, 400 metros por mês, dá 2.000 por mês. Né? Então, mas daí eu trabalho durante a semana, como é que eu vou fazer? Faz no sábado, faz no domingo, faz no feriado. Tá? Tem como? Vou fazer bolo, buscar outras alternativas, ver aqui, às vezes você está num trabalho aqui, o teu dia a dia, é um trabalho que não é aquilo que você tem uma aptidão. E aí de repente você tem um talento, sei lá, qual é o teu talento, qual é o teu hobby. E de repente tu pode usar esse teu talento para ter uma renda extra. Sei lá, um animador de criança, você gosta de contar piada, sei lá, você cria estratégias, tem que pensar, você vai buscar na internet, aí tem lista de atividades que você pode buscar como renda extra, um monte. Tá? Mas
fica a dica aqui. Avalie bem se é necessário, porque de repente você fazendo esse processo aqui, nem a renda extra é necessário para você poder sair das dívidas. Tá? Então, busque avaliar essas situações tudo, para que você possa sair dessas dívidas. Eu creio que você é capaz, E olha só, então, lembrando, cuide para não gastar mais. Na descrição desse vídeo tem vários links que você vai pegar lá e assiste esses vídeos lá, entra ali, vê outros vídeos do canal e que vão te ajudar. Mateus capítulo 6, versículos 31 a 33. Portanto, isso é uma instrução de Jesus. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Repetindo aquilo que eu falei inicialmente, tendo essa relação, essa cumplicidade com Deus, criando essa intimidade, sendo fiel a Ele, as coisas vão acontecer. É importante que se você está preocupado com as dívidas, você não vai ser legal. É importante você ter a preocupação voltada em produzir, a trabalhar, a criar, e assim, a criar essa intimidade com Deus, e assim as coisas vão acontecendo para vocês. Eu creio nisso, porque Deus tem agido assim comigo, e vai agir assim com você também, tá? E se ainda você não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você não gostou, não compartilhe. Dê um joinha. Comente o que você vem fazendo, né? Às vezes você tem feito outra forma e tem funcionado. Comente aqui. É importante também para que a gente possa chegar a mais pessoas. Assista esses 2 vídeos que eu vou colocar aqui, ó. Assista, eles também podem ajudar você, tá bom? Deus te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.